Olá, acadêmicos! O desenvolvimento humano é rico e diversificado. E para compreendermos como se dá esse processo, devemos considerar as suas dimensões. Para entendermos o ser humano dentro de um contexto global e não reducionista. E para isso, alguns autores apresentam alguns aspectos que se relacionam, que se interagem constantemente durante o processo de desenvolvimento que se inicia na concepção e termina com a morte do indivíduo. Então vamos agora tentar identificar cada um desses aspectos separadamente. O primeiro deles é o aspecto intelectual, que diz respeito a quê? Ao desenvolvimento cognitivo, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de estabelecer alguns critérios para responder determinados comportamentos. Desta maneira, nós temos condições de compreender a relação das ações entre o passado, o presente e o futuro. Isso fica mais claro quando nós tentamos buscar alguns exemplos. Quais seriam eles? Bom, quando a criança faz um cálculo mentalmente de matemática, ela está utilizando o seu conhecimento, o seu desenvolvimento intelectual. Ao estudar, ao ler um livro. E outro exemplo também bem característico deste aspecto é quando uma criança de 2 anos consegue puxar um objeto que está debaixo da cama pelo cabo de vassoura. O outro aspecto que nós devemos considerar é denominado de aspecto afetivo-emocional. Diz respeito a quê? À expressão do nosso sentimento, ao controle das emoções nas diversas situações que nós vivenciamos. É a capacidade que nós temos de lidar com os diferentes sentimentos e utilizá-los adequadamente nas respostas dadas aos estímulos que recebemos, criando o quê? Um equilíbrio racional, para que possamos expressar os sentimentos de forma que não sejam reprimidos. E como podemos exemplificar isso? A vergonha que nós sentimos em determinada situação, o medo que nós temos diante de outras situações, a alegria de rever um amigo ou a raiva de ser contrariado em determinada situação. Outro aspecto é o aspecto físico-motor, que refere-se ao amadurecimento orgânico, ao crescimento do corpo, do organismo, à maturação neurofisiológica, à capacidade de manipular determinados objetos e de fazermos exercícios com o próprio corpo. Então, esse aspecto, ele engloba as características físicas, a estatura, o peso, o sexo, o fato de ser canhoto ou não. Mas qual é um exemplo claro deste aspecto? Bom, a criança, por exemplo, que consegue levar a chupeta à boca e consegue tomar a mamadeira sozinha por volta dos seus 7 meses. Por quê? Porque ela já consegue coordenar os movimentos da mão. Também, como exemplo ligado a esse aspecto, está o sentar, o engatinhar, o aprender a andar, o aprender a correr. E por último, nós temos o aspecto social, que compreende a evolução da sociabilidade, no sentido de superação do egocentrismo infantil. A pessoa nesta fase, nesse aspecto, ela consegue aceitar o outro, respeitar as normas sociais, ela conhece reconhecer melhor as suas necessidades diante da interação com o outro. E qual o exemplo disso? A capacidade que nós temos de dividir o mesmo espaço, de brincar com outra pessoa, de interagir com outras pessoas no nosso ambiente de trabalho ou até mesmo em situação de lazer. Diante disso, pessoal, nós podemos perceber que o ciclo da vida,
do ser humano é um processo mágico e que envolve vários fatores. O desenvolvimento, então, ele é um processo que percorre durante toda a vida do indivíduo e que, por isso, nós devemos prestar atenção a essas modificações que estão associadas aos aspectos físicos motores, ao aspecto emocional, ao aspecto social, não é isso? E esses aspectos, dependendo da maneira como eles se desenvolvem, pode favorecer ou não o processo de aprendizagem ou o nosso estilo de vida, dependendo da maneira como respondemos aos estímulos que recebemos.